Todo mundo me pergunta qual é a hora certa de regar. Hoje a gente vai falar sobre os segredos da rega. Bom, como a gente mora num país muito grande, são diversos microclimas espalhados por aí, eu vou dar o exemplo do Sudeste. Sudeste, principalmente no outono, que a gente fez outro vídeo falando sobre isso, nessa época do ano a gente tem menor umidade do ar porque a gente tem menos chuvas. No Sul, por exemplo, essa época do ano é um pouquinho mais chuvosa. Então, como é que a gente descobre essa receita de bolo que todo mundo quer para molhar as plantas? Não tem segredo, quer dizer, tem segredo. Põe o dedo na terra. Enfia seu dedo na terra, seja no vaso, seja no jardim, seja em qual planta for. Tá na dúvida? Põe o dedo na terra. É essa umidade que você vai sentir no seu dedo que vai te governar se você vai molhar ou não. Enfiou o dedo na terra, tá úmido? Esquece, põe para o próximo período. Já vamos falar sobre períodos. Não está úmido? Molha, porque se você não molhar, a planta vai entrar em ponto de murcha permanente. O que é isso? Tem um vídeo lá no Rios explicando. Segunda dica. A segunda dica que eu posso dar para vocês é períodos de rega. Por que se fala em períodos de rega? Primeiro a gente vai molhar ou de manhã bem cedinho ou depois que o sol vai dormir. Tudo depende, obviamente, do sol vai dormir em épocas de verão um pouco mais tarde, né? E é um pouco mais tarde que a gente vai molhar. No verão também um pouco mais cedo, porque se a gente molha muito perto daquele sol quente, vão queimar as folhas, tá? O que acontece? A lâmina d'água fica presa ali na folha, o sol quente vem e queima, fica com aquelas machucados na folha bem típicos de queimadura. Isso é um fato. Outro fato, deixou para molhar quando um período mais quente do dia, no meio do dia, a planta não vai aproveitar muito bem essa água. Nessa hora, ela está fazendo a transpiração, ela está perdendo água, ela não está aproveitando. Então, nessa hora, não molha porque você vai estar gastando água e fazendo mal para a planta. O que acontece? Deixa para molhar no fim do dia. Nesse fim do dia, molhando, a planta tem mais tempo para secar até o sol que vai vir na manhã seguinte. Dica número 3. Quando for molhar, jamais molhe as folhas e jamais molhe as flores. As pessoas pensam que vão refrescar a planta molhando a parte aérea dela. Não adianta, a parte aérea não absorve essa água, quem absorve são as raízes. Então, por mais que a gente tenha vontade de refrescar e limpar essas plantas, faça isso molhando as raízes, dando essa água suficientemente na terra. Não é proibido. Se você estiver regando numa hora que não tiver sol, você pode até, por exemplo, limpar a planta. Está empoeirada, vou limpar, jogar água. Não tem problema, mas ali ela não vai ter a absorção da água. A absorção que ela precisa está no solo, está na raiz. Tá? Inclusive, com relação a essa pergunta, é importante a gente pensar que a gente não pode dar muita água para a planta. Por quê? Porque essa raiz, ela tá ali no solo. O solo, entre as partículas dele, e isso rende um vídeo depois, entre as partículas dele tem ar. Então, se você molhar muito, essa água fica presa entre essas partículas, acaba diminuindo a quantidade de ar ali e a raiz, vou colocar entre aspas, leigamente falando, não respira, tá? Então, o fato de você também molhar muito, você mata a afogada por isso, porque essa raiz não está entremeando ali, conseguindo achar esse ar, essa água, e aí ela é a mata afogada. E dica número 4, que tem a ver com a primeira, porém, o que vai fazer você se adequar à rega de cada uma das plantas? Você conhecer cada uma delas. Óbvio, quando você coloca um jardim junto, todo no mesmo espaço, você tem que saber, plantas que têm mais necessidade de água e outras menos não podem estar juntas, porque senão uma você falta água e outra você mata por excesso. Vamos dizer que estão todas adequadas no sentido de biológico, no sentido fisiológico. Todas elas precisam receber
o mesmo tanto de água. Em que época do ano se molha mais? Em que época do ano se molha menos? Depende. Eu falo que depende é a dica agronômica melhor que existe. Depende. Você precisa ver o microclima naquele instante. Não é uma receita de bolo. Então, se tiver muito vento, aquela época do ano, ou naquele dia, ou naquela semana em específico, se tiver um calor muito intensivo, a planta vai transpirar mais. O que vai influenciar também é o solo que você plantou essas plantas. Então, é esse microclima, tá? Todo esse conjunto vai depender da quantidade de água que você rega. O seu jardim estando mais velho, estando mais adaptado, ele também vai ter menor necessidade de rega. Então, o que você vai ter que fazer? Voltando à dica número 1, a regra do dedo. Então, toda vez que você for molhar, coloca o dedinho na terra. Por quê? O vento pode estar demais, o calor pode estar demais, de repente a umidade do ar está baixa, não choveu, a gente está num veranico, que também rende um rios, falar sobre veranico. E aí você tem essa certeza de que quanto você vai conseguir regar e fazer o melhor para suas plantas. Se você gostou dessa dica, siga a gente nas redes sociais.